Olá! The Boys é o seriado de maior sucesso do Amazon Prime Video e está batendo de frente diretamente com as maiores produções da poderosa concorrente Netflix. E quem assistiu sabe que o sucesso é válido. A série é muito bem escrita e produzida e traz histórias que deixam qualquer um ansioso por mais. Mas ela é muito curtinha, né? Cada temporada só tem 8 episódios e a Amazon ainda inventou de lançar um episódio por semana nessa segunda temporada. Fora que agora com a pandemia, ninguém sabe quando que vai estar pronta a terceira temporada. Por isso, eu resolvi trazer aqui uma lista de séries para os amantes de The Boys que procuram alguma coisa para preencher o vazio enquanto não saem mais episódios. E essa lista pode servir para você que não assistiu ainda e quer entender um pouco melhor qual a vibe da série. Então não sai do vídeo porque eu não vou dar nenhum spoiler aqui. A primeira indicação é Watchmen. Watchmen é baseada no HQ de mesmo nome, mas não é uma adaptação direta da história em quadrinhos. Na verdade, é como se fosse uma continuação da história algumas décadas depois. A história original acontece durante a Guerra Fria e a história da minissérie acontece nos dias atuais. No universo de Watchmen, existem justiceiros mascarados que lutam contra o crime nos Estados Unidos. A maioria deles, apesar de terem habilidades sobre-humanas, como inteligência acima do normal, talento com a criação de instrumentos, força, habilidades de combate, de investigação, etc., não chegam a ser mutantes ou alienígenas como os super-heróis que a gente conhece, exceto o Dr. Manhattan, que é um cientista que depois de um experimento que deu errado, acabou se tornando uma espécie de deus superpoderoso e até, no universo dos quadrinhos, foi responsável pela vitória dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Na série, a vigilante Sister Night, interpretada pela Regina King, trabalha disfarçada como detetive na polícia da cidade de Tulsa, junto com um pequeno grupo de vigilantes que também trabalham na polícia e perseguem uma organização antiga dos supremacistas brancos, uma seita que persegue minorias raciais e também os policiais que as defendem. Watchmen venceu o Emmy de melhor minissérie, depois de ser muito elogiada pela forma como retratou o racismo e a supremacia branca e pela sua produção impecável. E eu foquei só na parte da série para explicar, porque a história é muito longa e cheia de personagens que não chegam a aparecer na minissérie. Mas se você quiser que eu conte em detalhe, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo de Watchmen e falo sobre tudo. A semelhança com The Boys vem por esse tema de super-heróis e também por trazer esses temas problemáticos da vida real. Além disso, assim como em The Boys, algum desses heróis também tem graves falhas de caráter. Watchmen é da HBO, está disponível também na HBO Go e tem uma temporada com 9 episódios de mais ou menos 1 hora cada. A segunda da lista é American Gods, que é baseada no livro de mesmo nome do autor Neil Gaiman. Baseada, mas também não é uma adaptação literal, palavra por palavra. Em American Gods existem deuses, que na verdade são representações divinas de fés e crenças que a humanidade tem. E tem de tudo, desde aqueles que possuem ou possuíam religiões dedicadas a eles na vida real, como Jesus, Odin e Anubis, e até aqueles que representam coisas como a tecnologia, a mídia, a globalização e o dinheiro. Alguns desses deuses são de culturas muito antigas e quase não têm seguidores mais, o que faz com que eles enfraqueçam em relação aos deuses do mundo moderno. E isso leva a uma guerra entre eles pela devoção das pessoas, que é o tema principal da história. A história começa mostrando Shadow Moon, que é um criminoso que está cumprindo sentença na cadeia, quando é subitamente liberado após a morte da sua esposa. Depois de sair da cadeia, ele encontra um homem misterioso que se chama de Wednesday e oferece um emprego para ele como uma espécie de guarda-costas. O Wednesday, que em primeiro momento parece apenas um vigarista qualquer, na verdade é um dos deuses antigos que está percorrendo os Estados Unidos em busca de aliados nessa guerra contra os deuses novos. A série tem visuais lindos e uma das melhores fotografias de seriado. Mas apesar de eu gostar dela, devo observar que na primeira temporada ela tem a história um pouco arrastada. Na segunda, ela melhora um pouco nesse quesito, mas perde em outros por conta da troca dos showrunners. Eu vejo semelhança com The Boys também nesse sentido dos heróis, nesse caso deuses, que são adorados pelas pessoas e vistos como seres perfeitos, mas que na verdade também têm muitos defeitos e podem ser grandes babacas e pilantras às vezes. American Gods conta também com críticas sociais e uma vibe bem adulta, com cenas de sexo e violência bem no estilo de The Boys. American Gods é distribuída no Brasil pela Amazon Prime Video, tem por enquanto 2 temporadas de 8 episódios de 1 hora cada, e já teve a terceira temporada confirmada, que está em produção, mas ainda sem data de lançamento. A terceira indicação é a comédia Happy. A premissa de Happy é a seguinte: uma garotinha é sequestrada por uma espécie de Papai Noel do mal psicopata. Essa garotinha tem um amigo imaginário, que é um unicórnio azul chamado Happy,
que tem uma personalidade meio Bob Esponja, irritante de tão feliz. Depois do sequestro, o Happy sai em busca de ajuda, mas como ele é imaginário, obviamente as pessoas não conseguem ver ele, até que ele encontra o Nick Sachs, um ex-policial corrupto e bêbado que dedica a vida a ser um assassino de aluguel. Depois de uma missão, o Nick sofre um ataque cardíaco e acorda na ambulância conseguindo enxergar o Happy. A partir daí, ele precisa tentar se convencer de que o bichinho é real, ao mesmo tempo que foge da máfia que está atrás dele, e por fim acaba decidindo ajudar a menininha sequestrada. Happy tem aquela violência e gore exagerados, muito característico de The Boys também, além de contar com um protagonista machão degenerado no estilo Billy Butcher. A série é original do canal Sci-Fi e distribuída no Brasil pela Netflix. Infelizmente ela foi cancelada depois da segunda temporada, o que, para quem conhece o Sci-Fi, e francamente a Netflix também, não é nenhuma surpresa. Mas não é por isso que não dê para aproveitar o que já foi feito. São 2 temporadas de 10 episódios cada, com 40 minutos. Do bonde das canceladas estão também as séries originais da Marvel na Netflix. Eu acho que todas elas podem agradar ao mesmo público de The Boys, mas mais especificamente O Justiceiro, que é que eu vou falar agora. O Justiceiro conta a história do veterano de guerra Frank Castle, que dedica a vida a se vingar dos mafiosos que mataram sua esposa e seus filhos. Ele quer se vingar matando mesmo e usa de armamento pesado na missão dele. Assim como o grupo de The Boys, liderado pelo Billy Butcher, que aliás também tem um pensamento vingativo em relação aos super-heróis que levaram a sua esposa. Apesar de ter sido encerrada, eu com certeza recomendo ela porque ela é muito boa e tem um final ok, que não deixa grandes pontas soltas. Inclusive, eu gostei mais da segunda temporada, que foi a última. As 2 temporadas estão na Netflix, e cada uma delas tem 13 episódios com cerca de 50 minutos. A última indicação vai para The Witcher, que é baseada numa franquia de livros, que também tem um jogo bem famoso baseado nela. The Witcher se passa no mundo de fantasia medieval e acompanha o personagem Geralt de Rivia, um dos últimos bruxos que ainda sobrou na Terra. Ele é um caçador de monstros e mercenário com habilidades sobrenaturais. Outras protagonistas são também a feiticeira Yennefer, que também é bem poderosa e tem a sua história independente dentro da sua própria linha do tempo na série, antes de cruzar com Geralt. E a princesa Ciri, com quem ele tem uma relação bem complicada. A história acompanha as andanças do bruxo por aí, com seu recém-adquirido companheiro de viagem Jaskier, que é um bardo, que no contexto medieval é uma espécie de cantor que canta sobre histórias, mitos e lendas do seu povo, através de poemas recitados. É nessas viagens dele que ele encontra a Yennefer, com quem ele ameaça engatar um romance, e com a Ciri. The Witcher talvez seja a série dessa lista que mais se distancia de The Boys, por ter um misticismo muito mais forte e também pela ambientação medieval. Mas eu acho que quem curte essa história de anti-heróis e guerreiros pode gostar dessa também. Eu assisti a primeira temporada e francamente eu achei que o roteiro poderia ter sido um pouco melhor, mas eu gostei bastante da premissa e pretendo continuar assistindo. The Witcher é uma original Netflix, tem uma temporada com 8 episódios de 1 hora cada e já está com a segunda temporada em produção. Antes de encerrar, eu vou deixar aqui como bônus também a série Preacher. Preacher é um drama sobrenatural e conta a história do pastor Jesse Custer, que foi possuído por uma entidade que deu para ele o poder de obrigar qualquer um a fazer o que ele quer. E eu deixei como bônus porque, apesar de ter uma premissa bem diferente, Preacher é baseada nas HQs escritas pelo mesmo roteirista de The Boys e conta com o mesmo humor ácido. É isso por hoje. Se você quiser saber mais sobre alguma das séries que eu citei aqui, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo mais dedicado. Me conta também o que você mais gosta de The Boys e se quer ver mais vídeos da série aqui. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixa um like. Não se esqueça de conferir os outros conteúdos do canal e se inscrever para não perder os próximos. Tchau!